E aí, pessoal, pouco tempo falta para o grande jogo. Grêmio e Flamengo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas um jogo importante. O Grêmio está definido, o Flamengo está definido. Vamos tentar comparar esses dois times, fazer a comparação com aquele maldito jogo do ano passado, falar do desfalque do Grêmio para o jogo de hoje e, naturalmente, entender tudo o que pode acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, sempre que ocorre agora esse confronto Grêmio-Flamengo, é impossível a gente não lembrar do que a gente passou no ano passado, a dura derrota do Grêmio naquele episódio. Mas eu quero colocar alguns pontos e faço isso com muita responsabilidade antes mesmo do jogo começar. Naquele jogo o Grêmio tinha Paulo Miranda de lateral direito, o Grêmio tinha Paulo Vitor no gol, o Grêmio tinha 3 volantes porque nem Luan nem Jean-Pierre estavam em condição, o Grêmio jogou com Maicon, Matheus Henrique e também o Michel, o Grêmio jogou com o Alisson, o Grêmio teve Everton, é verdade, e na frente o Grêmio jogou com o André. Muito diferente do time que está definido para logo mais. O time que joga contra o Flamengo, que também é diferente. O Flamengo não tem o Rafinha, lateral direito, e não tem o zagueiro espanhol. Todo o restante é o mesmo time, ou seja, o Flamengo vem muito forte para o confronto contra o Grêmio. Mas o Grêmio vem com o Vanderlei, com o Orejuela, que substitui no caso em relação, fazendo uma comparação com aquele jogo, o Paulo Miranda, Jeromel Kahneman Cortez, a mesma defesa. No meio-campo o Grêmio volta para o 4-2-3-1, algo que não jogou naquela partida, ou seja, a simples troca de Michel por GPR. Joga Matheus Henrique, joga Maicon. Não é uma simples troca, porque o Maicon volta a ser volante, o Maicon jogou um pouco mais avançado. Vocês lembram bem ele jogando praticamente como meia naquele jogo, que não é a posição que ele se consagrou aqui em Porto Alegre. Alisson joga, no lugar do Everton joga o PP, que é o titular da posição, e lá na frente a grande diferença, uma coisa é jogar com o Diego Souza, outra coisa é jogar com o André. Além disso, e é importante que a gente saliente, hoje não tem 60 mil torcedores contra o Grêmio. Hoje o Maracanã não recebe público e isso naturalmente diminui a força do mandante, isso serve para os jogos do Grêmio na Arena, isso serve para qualquer jogo de qualquer mandante que tenha apelo popular, que é o caso do Grêmio, que é o caso do Flamengo, que é o caso dos grandes clubes brasileiros. Essa distância pode transformar o Grêmio em um time mais forte lá? Acredito que sim, mas não tira para mim o favoritismo do Flamengo. O Flamengo é franco favorito para o jogo de logo mais, porque tem jogadores muito fortes e tem do meio para frente praticamente a mesma equipe. Eu gosto do jogo do ponto de vista do Grêmio, por quê? Porque o Grêmio está muito focado em fazer um bom resultado. Aqueles 2 empates, sobretudo o empate contra o Corinthians, machucou o grupo do Grêmio. E o pessoal está querendo dar uma resposta, e o bom do futebol é que a resposta pode ser dada 3 dias depois. E é o que a gente espera no jogo de logo mais. A resposta do time dentro do campo fazendo uma partida diferente para vencer o Flamengo e a vitória tem esse valor. Uma vitória hoje coloca o Grêmio sim um corpo de um time que vai ser protagonista no Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente espera. O que a gente quer do Grêmio é exatamente esse protagonismo. A gente quer que volte a acreditar que pode, porque o Grêmio, no momento que escala reservas contra o Ceará e não ganha, e principalmente no momento que faz um jogo ruim contra o Corinthians e não vence, se passa a ideia, mais um Campeonato Brasileiro que nós vamos passar olhando e jogando e sem fazer força para ser campeão. E isso passa uma ideia muito ruim para o torcedor. O jogo de hoje tem esse poder. Uma vitória hoje coloca naturalmente o Grêmio numa condição de dizer o seguinte, quem vence o Flamengo no Rio de Janeiro pode chegar de fato. Isso quer dizer que a derrota tira completamente? Claro que não. Uma derrota hoje, na verdade, é um resultado que o Flamengo ambiciona e que tem, e a gente precisa repetir toda hora, o Flamengo é o favorito para logo mais. Não vai mudar a nossa ideia de capacidade de time, mas é um baque, não é legal, e a gente espera que o Grêmio consiga fazer um jogo. Eu acho muito difícil o jogo, mas vamos acreditar, até porque como gremista a gente tem o dever, e a história conta que a gente precisa acreditar sempre no Grêmio. Desfalque para logo mais, Robinho. Robinho viajou, mas não vai estar no jogo. Ele inclusive treinou pela manhã. O Robinho deve jogar no domingo contra o Vasco da Gama no Rio, assim como o Everton, que já está no Rio de Janeiro também, que acompanha a delegação e que naturalmente também, se estiver no bid, também vai para o jogo
no domingo no Rio de Janeiro. Então o Desfalque é um jogador que ainda não estreou, mas que, como viajou, se criou uma expectativa de que ele pudesse fazer parte também do grupo. Principal nome hoje do banco de reservas e que eu quero muito ver em campo, Thiago Neves. Quero muito ver o Thiago Neves jogando. Mas antes do Thiago Neves entrar, vamos torcer para o GPR fazer história hoje no Maracanã. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, a gente volta a qualquer momento. E se não der nenhuma novidade, a gente volta logo depois do jogo para comentar. Tomara uma grande vitória do Tricolor.